O primeiro ponto aqui que eu queria comentar rápido fala da questão do aumento da taxa de juros que a gente viu ontem, da taxa Selic. Ontem, na quarta-feira, o Banco Central ele anunciou mais uma vez um aumento da taxa básica de juros, que vai ser agora de 13,25% ao ano. E ele já vinha aumentando os juros desde o ano passado, e essa é meio que uma continuidade do que foi colocado no ano passado, com um detalhe: quem comanda o Banco Central agora é o indicado do Lula, o Gabriel Galípolo. O Lula ficou 2 anos criticando o Banco Central, fazendo o Campos Neto ser ali uma espécie de sabotador do governo, o que eu nem acho que é tanta mentira não, tá, gente? Mas agora, em quem que ele vai botar a culpa, né? Eu comentei no fim do ano passado, aquele vídeo que o Lula fez do lado do Galípolo, do lado do Haddad ali com a equipe dos principais ministros ali, que existe um trabalho muito forte de despolitização no lulismo em relação a essa questão que é irritante e é previsível. E o que mais me estranha é justamente algumas pessoas inteligentes comprando certos discursos, como a gente vai ver aqui nessa questão dos juros. O Lula já vem falando, já tem bom tempo, sobre essa questão da taxa de juros, de que isso atravanca o crescimento da economia e tudo mais. A base que ele está debatendo isso, inclusive, é uma base que eu ainda acho que está errada, mas esse é um outro debate, eu já falei aqui várias vezes com vocês, inclusive, né, que é essa ideia de achar que juros e investimento é algo que são excludentes. Então, aumentar os juros, você diminui o investimento, não é tanto assim, salvo em relação a alguns setores, em relação à questão do setor imobiliário, especialmente, né? Mas assim que o Campos Neto estava para sair, ele foi lá, fez aquele vídeo, falou que o Galípolo ia ser o presidente do Banco Central mais autônomo que já teve. E o que eu falei naquela época? O Lula ele não usa a cadeira dele de presidente para politizar nada, para discutir nada, e ainda está reforçando elementos teóricos, pressupostos que deveriam ser criticados. E agora o que aconteceu? O Galípolo é o presidente do Banco Central, o governo Lula tem a maioria dos diretores indicados ali no Copom, mas a política monetária ali do Banco Central não mudou, não muda, não tem uma sinalização de mudança. E aqui eu vou ler, mas eu queria debater isso aqui, o assunto mais político dessa questão, e aqui eu vou ler, inclusive, dois tweets que vocês vão ver o tamanho do problema. Eu vou ler primeiro do Lindbergh Farias, eu vou até dar um zoom aqui para facilitar a leitura, porque é muito importante para a gente debater. Olha só o que o Lindbergh está falando. Esse novo aumento de 1 ponto percentual na Selic é um desastre que pode provocar uma desaceleração excessiva da economia e terá um enorme impacto fiscal. É inaceitável a armadilha criada por Roberto Campos Neto, que na última reunião do Copom, enquanto presidente do BC, tenha deixado contratados 2 aumentos de 1 ponto percentual na taxa Selic. Vejam que ele fala da armadilha, que o Campos Neto deixou isso contratado. Gabriel Galípolo não tinha muita alternativa de mudar essa rota neste primeiro momento sem criar uma grande crise. O grande desafio da nova gestão do BC é sair dessa armadilha e retomar uma política que permita conciliar o controle da inflação com a manutenção do crescimento e a geração de empregos. Não há justificativa técnica para um choque monetário dessas proporções. A própria carta enviada por Galípolo, em que explica os motivos da inflação de 4,83%, aponta que a principal razão do descumprimento da meta foi a alta da taxa de câmbio, que significou um aumento de 1,21 ponto percentual na composição da inflação no ano passado. O peso do suposto sobreaquecimento da economia foi de apenas 0,49 ponto percentual. O que nós estamos vivendo no Brasil é um terrorismo econômico liderado pelo mercado financeiro que todos os dias fala em crise fiscal, gastança e descontrole das contas públicas. A realidade não é essa. O Brasil realizou um dos maiores esforços fiscais do mundo e nós saímos de um déficit de 2,3% do PIB para 0,1% em 2024. Sabe onde está o descontrole fiscal? Nessa taxa de juros altíssima. Cada 1 ponto percentual a mais na Selic significa cerca de 55 bilhões de déficit no orçamento público. No acumulado de 12 meses, até novembro de 2024, o Brasil gastou mais de 837 bilhões com pagamento de juros da dívida, enquanto o déficit primário do país foi de apenas 14,5 bilhões. Inclusive, saiu o resultado hoje, eu acho que está até errado esse número aí. Juros altos são bons para os rentistas. O aumento dos juros espreme as famílias e as empresas, mata o investimento e compromete o crescimento da economia e o aumento da renda sem impacto significativo sobre a inflação. Precisamos superar o legado desastroso de Roberto Campos Neto. E aí a Gleisi Hoffmann também fez um tweet. O novo aumento da taxa básica de juros, já determinado desde dezembro pela direção anterior do Banco Central e anunciado hoje, é péssimo para o país e não encontra qualquer explicação nos fundamentos da economia real. Vai tornar mais cara a conta da dívida pública, sufocar as famílias endividadas, restringir o acesso ao crédito e o crescimento da atividade econômica. Nem mesmo os agentes do mercado acreditam na apregoada eficácia anti-inflacionária da política contracionista que foi imposta ao país. Tanto assim que, mesmo após os novos choques de juros,
O Boletim Focus dessa semana projetava um IPCA de 5,5 para 2025 e não a redução prometida pela escalada dos juros. A comunicação do BC sobre inflação de 2024 comprova a relevância muito maior da taxa de câmbio sobre a variação ligeiramente acima da meta do ano do que pelo crescimento da economia e do emprego. O Brasil está crescendo, sempre punidos com a elevação indiscriminada dos juros. O Brasil está crescendo, gerando empregos, arrecadando mais e ajustando suas contas. Com um dos maiores esforços fiscais do mundo, que reduziu o déficit de 2,3 para 0,1, neste momento sabemos que não resta muita alternativa ao novo presidente do Banco Central. Restam desafios para reposicionar as expectativas do mercado e orientação da instituição que o dirige. Eu resolvi trazer esses dois tweets aí, para vocês verem que o tom, ele é assim, não tinha muito o que ser feito, é algo que já estava dado, e aí a linha de que isso foi uma armadilha do Campos Neto, e aí vira tudo culpa do Campos Neto de novo, ele já não está na presidência do Banco Central, e aí vocês percebem que, inclusive, provavelmente isso daí teve algum briefing, né, porque dá para ver claramente que eles estão repetindo o mesmo discurso, mesma coisa, o déficit caiu, a carta que o Galípolo teve que mandar para poder justificar a inflação e tudo mais. E aí, gente, é uma coisa que é muito curiosa que eu queria comentar com vocês, que é o seguinte, aí vamos a alguns fatos. É verdade que o Campos Neto já tinha indicado que vinham aí 2 aumentos de 1% quando teve a última reunião do Copom no ano passado, o que eu considero um erro. É uma amostra de que não tem nada técnico na gestão do Banco Central, como que você já deixa 2 aumentos de juros indicados com um intervalo de 90 dias, dado que você não tem os dados do que vai acontecer para o futuro, né? E aí, é bom lembrar de uma coisa, e aí a gente já vai encaminhando as coisas. Todos os diretores do Banco Central votaram, foi unânime aquela decisão de aprovar o aumento de juros e de indicar mais 2 aumentos. Então, assim, qual que é a diferença? Todo mundo concordou, inclusive o atual presidente do Banco Central. Se todo mundo joga junto ali, qual que é a expectativa que foi criada em relação ao Banco Central, em relação à taxa de juros? Entendeu? Eles ficam nessa tentativa aí, nesse jogo, vamos blindar a armadilha do Campos Neto e tal. Mas o Campos Neto quase não divergia do Galípolo, né? Então, assim, a gente entra aqui nesse centro dessa discussão. O que o petismo faz nessas horas, em toda essa discussão envolvendo essa questão do Banco Central? Ele debate com as pessoas o papel do Banco Central na economia, politizando a sociedade, dando ali uma crítica, oferecendo uma crítica em relação à atuação do Banco Central? Ele faz isso, o Lula usa isso para poder fazer o debate, ele vai na televisão, ele dá entrevista coletiva todo dia ali, eles fazem uma formação ali com o pessoal para poder debater essa questão. Eles estão debatendo o impacto da autonomia do Banco Central, esclarecendo que tipo de teoria que está por trás disso, de que forma que isso pode ou não estar errado. Ele debate com as pessoas sobre a questão da taxa de juros, esclarecendo o pressuposto que o Banco Central está se utilizando para definir ou aumentar ali a taxa básica de juros, né, para reduzir ou aumentar. Eles estão discutindo isso, eles estão fazendo esse debate para mostrar para a população o que está em jogo. E aí o que eles fazem, né? O que o petismo faz? Ele sempre age ali depois, sempre na justificativa, como um cachorro correndo atrás do rabo. E aqui é que mora a completa desmoralização política e a despolitização que eles propagam. Quando o Lula já era candidato, a Gleisi já ia correndo aí pelo mercado para falar que o Lula ia manter o Campos Neto como presidente do Banco Central, que não teria problema com ele. Certamente o Lula, quando ele se candidatou, ele fez acordo com a Febraban e com vários setores do sistema financeiro para governar, tá? E, gente, não vem com ingenuidade, sabe? Todo mundo sabe aqui que a Globo é a grande representante dos bancos no Brasil e que funciona ali como um porta-voz. Todo mundo sabe aqui que a Globo apoiou o Lula de forma escancarada em 2022. Isso foi de graça, foi pelo charme do Lula, pelo carisma dele. O Lula foi malhado por anos e anos na época da Lava Jato e a Globo ela cravou na mentalidade do brasileiro médio que o Lula é um dos maiores ladrões que a política brasileira pariu. Inclusive, nessa época, o bolsonarista via Globo e não achava tão lixo assim, né? Vocês não acham isso curioso? Enfim, depois de ser achincalhado ali pela Globo por anos, o Lula volta em 2022 como candidato e na primeira pergunta que o Bonner faz para ele, ele solta a seguinte frase ao mencionar a anulação dos processos do Lula. Abre aspas, o senhor não deve nada à justiça. Vocês acham que essa frase, gente, ela foi de graça? Vocês acham que o Bonner estava inspirado ali e quis ajudar o Lula a reafirmar ali que ele estava limpo para todo mundo? Não vamos ser ingênuos não, gente. Isso tudo é muito provavelmente um acordo com a banca para manter uma série de questões, para manter tudo como estava. E isso envolve o debate do Banco Central, o controle do Banco Central por parte do setor privado, que o Lula aceitou.
que o Lula aceitou, que o Lula já defendeu, que o Lula praticou quando o Meirelles era presidente do Banco Central, que o Haddad botou no programa de governo em 2018. E é justamente por conta disso que, a meu ver, o governo não faz nada e fica nesse circo aí de que está indignado e de que não pode fazer muita coisa. De um lado, ele fez acordo com Deus e o mundo para ganhar a eleição e permanecer no governo, mas ele tem uma base para responder. E aí? E aí que ele mantém o acordo, fica todo mundo em paz e, ao mesmo tempo, sustenta essa retórica aí de que o Campos Neto é o grande vilão. Aí depois vem com essa narrativa aí de que ele deixou uma armadilha para o Galípolo, que eles não têm coragem de admitir, que acordaram para continuar a gestão mais ou menos ali nos mesmos marcos que estavam colocados. Existe sim uma armadilha no Banco Central, uma armadilha que funciona para manter os juros nas alturas, beneficiando quem tem dinheiro em título público. O governo ele pode mexer nessa armadilha, inclusive fazer um grande debate nacional envolvendo um monte de gente para mudar o clima, para mostrar que tem muita coisa errada e para criar essa correlação para poder mudar as coisas. Por exemplo, o Banco Central ainda hoje ele seguia pela lógica da inflação como uma inflação de demanda, o que é um absurdo para o caso brasileiro. E daí ele precisa simplesmente ignorar a realidade ou forçar a realidade para caber nas suas teorias para poder justificar os juros altos. E isso é um elemento que fortalece essa política de juros altos. Inclusive, eu já citei aqui para vocês de estudos que mostram direitinho sobre como que a taxa Selic ela não impacta na inflação do jeito que ela deveria impactar, reduzindo a demanda, que mostra que tem um monte de falha nesse modelo. Mas isso é assunto proibido, ninguém discute. E tem um outro elemento, a meta de inflação no Brasil ela não é condizente com o nosso status de país em desenvolvimento, o que força o Brasil a ter uma taxa de juros muito maior do que ele deveria ter. Outro assunto proibido, o Conselho Monetário Nacional, quando foi votar isso, ele baixou a meta de inflação. E aí o que sobra? Demagogia. Eles não querem admitir as claras que assumiram compromissos que vão contra a sua base, precisam ficar fazendo esse discurso, esse teatro, quase aí que de marido traído para se vitimizar e não perder a própria base. Só que a base mesmo, sente o impacto. O militante, ele acaba sendo meio bobão e acaba comprando isso com muita facilidade, mas o povão sabe que o bicho está pegando. E ele não está preocupado em ser armadilha de um ou de outro, ele vai sentir o impacto e, no fim das contas, o resultado vai ser o mesmo, que vai ser um desastre.